Boa noite, bom dia, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu venho trazer uma reflexão aqui na palavra de Deus aqui, onde Deus me tocou a fazer nesse instante. Em Mateus 12, 38, onde a minha Bíblia diz assim, e a sua Bíblia também deve dizer: o milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e lhe disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Eu trago essa meditação aqui onde vem dizer de o milagre de Jonas, né? Nós vivemos uma geração, e eu creio que desde tempos antigos, da época de Jesus até hoje, acontece a mesma coisa, né? Não só esta geração, mas, né, é claro que a Bíblia nos revela que, né, o amor se esfriaria e o mal ele ia, né, cada vez se estender, pois Deus ele deu o livre-arbítrio e o ser humano, né, o homem mesmo, ele tem buscado, né, fazer este mal e tem se distanciado de Deus, né, fazendo somente sua própria vontade e esquecendo de andar na vontade de Deus, amém? Aqui vai dizer dos escribas e fariseus que eles, né, queriam ver algum milagre da parte de Jesus, né? E nós entendemos que pelo estudo, né, os escribas e fariseus da época eram aqueles que entendiam, aqueles que entendiam dos escritos da época, estudavam, pessoas bem estudadas, entendedores de toda a lei, mas Jesus veio pela graça e eles não compreenderam isso, pois os mesmos fariseus e escribas hipócritas daquela época foram que crucificaram Jesus, amém? E hoje em dia não é diferente, há muita gente entendida na palavra, religiosas, né? Mas tem crucificado Jesus em seus atos. Sabemos que nós passamos às vezes por um ato de ignorância, não conhecedores da palavra, mas aqui mesmo ele está falando com fariseus hipócritas que eram conhecedores, né, dos hábitos ali dos judeus, de toda a lei, né, judaica, mas que Jesus se revelou em graça e amor e eles não reconheceram, antes o crucificaram. E ele vai questionar ali, mas ele lhe respondeu e lhe disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão do profeta Jonas, né? Jonas, é bem conhecida a história de Jonas, onde Jonas, né, negando o seu chamado de Deus, e muitas vezes nós somos assim, muitos cristãos são assim, fugindo do seu chamado, talvez de levar a palavra de alguma forma, de exaltar Jesus, de contribuir para o avanço do reino, enfim. E nega o chamado, Jonas negou o chamado e quis fugir para um outro lugar, mas Deus necessitava tratar com ele e se cumpriu a vontade de Deus na vida dele, né? Onde quem conhece a história
já vai ter uma lembrança e vai saber, né, que no fim de tudo ele negava ter que levar a palavra ao povo de Nínive, mas, né, houve aquilo que ele acabou na barriga da baleia e foi lançado aonde era o propósito de Deus na verdade, né? Passou uma luta, uma aflição, e quando ele estava naquela luta, naquela aflição, ele pediu o socorro de Deus, e Deus o lançou onde que era para ele ter ido, né? Fazer a vontade de Deus. E né, eu vejo por aí mesmo, que muitos pedem sinal, mas a palavra inteira ela tá cheia de sinais, mas né, é, é pela fé, né, é pelo crer, né, em Jesus Cristo. Se necessário for ver, né, como Tomé que necessitou ver a marca de crucificação na mão de Jesus para comprovar que ele era Jesus. Então nós já falhamos como cristãos. E falhando quando cristão, a gente já não conseguirá a salvação. Mas é um grande sinal, né, irmãos? Muitos podem se perguntar, mas como um homem ficar no ventre de uma baleia, né, por 3 dias? Irmão, a palavra nos chama pela fé, pelo crer, que nós cremos e temos presenciado que é um Deus do impossível, um Deus que pode fazer o impossível. Aquilo que é possível para mim e para você, nós podemos fazer então. Mas Ele é o Deus do impossível. Amém? Ainda que a palavra revelasse que então ele tivesse comido a baleia, nós não podemos limitar o poder de Deus. Amém? Ainda que a palavra falasse que ele comeu a baleia, mas ele estava no ventre de uma baleia e se manteve vivo. E pelo socorro de Deus ele saiu de lá. Amém? E cumprindo com a palavra, ele levou. Aqui vai dizer, né, que ele levou a palavra aos ninivitas e a palavra de Deus vai falar lá em Jonas que, né, eles se humilharam perante a face de Deus. Um povo que estava na incredulidade, na prostituição, na idolatria. Um povo que estava totalmente errado, irmãos. E hoje aqui eu me coloco como Jonas, talvez levando uma verdade para você, que se arrependa dos pecados, da idolatria, da prostituição, do adultério, da fornicação, seja o que for aquilo que é abominável a Deus, para que você obtenha a salvação. Assim como Jonas pregou ao povo de Nínive e os ninivitas se converteram, os ninivitas, né, se arrependeram dos maus caminhos e diz que eles se colocaram em jejum, em oração, pedindo o socorro de Deus sobre a vida deles, porque se tal coisa se não acontecesse o arrependimento, Jonas, como profeta de Deus, já tinha profetizado que a maldição ia vir e havia uma grande destruição sobre toda aquela cidade. Mas eles se humilharam em oração, em jejum, reconheceram os seus pecados, e ali, né, Deus foi um mover de Deus que, ainda que a palavra vai declarar que Jonas foi meio que contra a vontade dele, porque é um povo que perseguiu muito, né, o povo cristão da época ali, né, perseguiu muito a cidade onde ele vivia, e ele não achava justo, né, ele ter que pregar salvação para um povo que ele achava que não merecia salvação. E assim é muitos hoje dentro da igreja, irmãos. Talvez eles não pisem em tal lugar, talvez pela aparência de algumas pessoas, talvez eles se desviam, mas o chamado é para todos, irmãos. Não importa se Deus falou que é para ir e levar a mensagem, irmãos. A gente aqui, intermédio desse vídeo, este vídeo pode alcançar uma vida intermédio da rede social em qualquer canto do mundo, né, irmãos? E abrir talvez a mente, o entendimento de alguém para a palavra de Deus e essa pessoa alcançar o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então não neguemos o chamado em Cristo, assim como Jonas, mas ali em todo o contexto da história ali, ele relutou um pouquinho, ele não queria cumprir com o seu chamado, acabou indo, né? Talvez muitas vezes nós somos chamados assim, até meio contra a vontade, né, irmãos? Mas
o Espírito Santo muitas vezes nos convencendo do pecado, porque, né, o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, ele ajuda, ele consola, e talvez na direção do Espírito Santo ali, onde talvez ele não aceitava, né, mas ali teve um tratar de Deus com ele, e no final de tudo, né, Deus colocou ele numa situação ali para ele rever os seus conceitos. Porque tem muitos escribas, fariseus, religiosos, nessa época em que vivemos aqui, irmãos, que talvez eles tenham, como eu posso dizer, tabelado, né? Eles tenham, né, criado um estereótipo de um cristão, talvez pela veste, né? Talvez pelo falar, enfim. Mas só que nós sabemos que Deus, Jesus, ele sonda o nosso coração, aquilo que está no nosso coração. Amém? Você tem um chamado em Cristo. Venha como você é, Deus te chama como você é. E a partir daquele momento, é claro que você não vai permanecer mais como você é, porque o Espírito Santo de Deus, se você estiver nessa busca constante, o Espírito Santo ele está para convencer o homem do pecado, está para consolar, ajudar e a viver e ter uma vida, né, guiada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Já não permanecerá mais de qualquer jeito, né, irmão? Enfim, irmãos, aqui a palavra toda ela vai declarar, né, que também, assim como esses conhecedores da palavra, muitos conhecedores que talvez se desviam desta verdade, recuando para trás, diz que o estado dessa pessoa será muito pior, irmãos. Porque conhecedor da verdade, não que quem não conheça a verdade passará por inocente, irmãos. A palavra de Deus no estudo vai declarar que ninguém passará por inocente. É por isso que a palavra diz que é mister, que essa palavra ela seja pregada por todo mundo, todas as tribos, todas as raças, enfim, todas as etnias, todas as nações. Não terá ninguém por inocente, irmãos, né? Nós sabemos que a volta de Jesus não é tardia, mas Deus é rico em misericórdia, Ele quer salvar quanto mais pessoas. E o evangelho necessita ser levado a quanto mais pessoas, mas que, né, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né, irmãos? Nem todos se salvará e Deus não terá ninguém por inocente, né? Tem pessoas que eu converso no que eles fogem. Se você chegar a falar de um ponto da palavra de Deus, vai expor o pecado delas, e tem pessoas que querem fugir, irmãos, porque vai expor o pecado delas, e assim eram os fariseus e escribas da época. Jesus pregava com autoridade, estava expondo o pecado de muitos ali, talvez a idolatria, a corrupção, a mentira, o engano, pessoas que se diziam religiosas, mas já estavam sendo influenciadas por pensamentos satânicos até mesmo, e então se levantaram contra Jesus. Vamos crucificar esse, que diz que é filho do Deus vivo, vamos crucificar, e crucificaram, e não é diferente nos dias de hoje, irmão. Muitos agindo dessa forma, ainda estão com as suas mãos manchadas de sangue, irmão. Nós, né, eu, né, na ignorância também, sabemos que nós agimos assim. Mas tem pessoas que querem fugir, irmão, assim como Jonas conhecedor da palavra, fugindo do seu propósito, mas muitos querem fugir desta verdade, irmão, desta palavra aqui, ó, porque ela vai revelar o pecado mais oculto. É uma verdade que vai expor, né, as mentiras, o engano que essas pessoas têm vivido. Talvez que você tenha vivido, mas a palavra nos declara em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Seja liberto, seja salvo, confesse seu pecado e tenha uma busca, uma intimidade com Deus, em oração, em busca. Fuja da religiosidade, fuja, né, do fanatismo, e tenha uma vida em espírito e verdade na presença de Deus, amém, irmãos? E o resto, o Espírito Santo de Deus, ele o guiará a fazer aquilo que apraz a vontade de Deus, amém? Deus abençoe.